Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas Newborn. E aqui nós discutimos assuntos com mais profundidade, desvendamos segredos, tudo relacionado à fotografia newborn. E no Dicas Newborn de hoje eu vou falar sobre transição de poses. Eu sou a Bel Ferreira, fotógrafa de recém-nascidos, e no Dicas Newborn de hoje eu vou falar com você sobre transição de poses na fotografia newborn. Mas para começar esse vídeo com o pé direito e para que você entenda de uma vez por todas o que é transição de poses, eu preciso te explicar a diferença entre transição de poses, guia de poses e sequência de poses. E eu vou começar falando sobre o guia de poses, então. Mas afinal de contas, o que é um guia de poses? O guia de poses, como o nome já sugere, é um guia de poses, ou seja, é um tipo de pasta ou algum lugar onde você armazena imagens de cada pose dentro da fotografia newborn. Essa pasta ela pode ser na nuvem, ela pode ser no seu celular ou ela pode ser impressa, como é o caso desse guia de poses aqui que eu desenvolvi e deixei disponível gratuitamente para você poder fazer o download. Então, o guia de poses, ele reúne o posicionamento da fotografia newborn. Você consegue reunir no mesmo local todas as poses que você poderia fazer na fotografia newborn. E ele vai te servir como um guia de apoio. É um guia mesmo, como eu já falei, e o nome sugere. E o que é sequência de poses? A sequência de poses funciona da seguinte forma. Você já sabe o que é um guia de poses. Agora imagina que você tem o material todo concentrado dentro do seu guia de poses, dentro da pasta guia de poses, ou um impresso como eu acabei de mostrar. Só que agora você precisa ordenar essa pasta e criar uma sequência de poses com ela. Então você vai numerar essas imagens, por exemplo, imagem número 1 vai ser a pose X, imagem número 2 vai ser a pose Y, imagem número 3 e assim por diante. E aí você vai criar uma ordem, vai estabelecer uma ordem, ou seja, uma sequência para agilizar o seu fluxo de trabalho. Então você tem o guia de poses, que ele não necessariamente é organizado, ele é só um espaço onde você armazena as imagens, e você vai ter uma sequência de poses, que é a ordem em que você vai organizar a sequência que você vai fazer aquela sessão de fotos. Para deixar essa explicação ainda mais clara e de fácil compreensão para você, eu vou fazer uma ilustração aqui, uma dinâmica na prática agora. Então agora vamos usar a nossa criatividade e imaginar que eu estou construindo aqui o meu guia de poses, ó. Eu tenho uma foto de cada pose aqui espalhada no meu guia de poses. Mas para que eu possa ter uma sequência de poses, eu preciso fazer o alinhamento e sequenciar esse guia. Como seria? A pose que eu vou começar, a segunda pose que eu pretendo fazer, a terceira pose, a quarta pose, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Assim, quando eu ordeno, eu tenho uma sequência de poses. E quando eu só tenho ela de forma aleatória, eu tenho aqui um guia de poses. Essa é a diferença entre guia e sequência de pose. E o que é a transição de poses? Veja bem, a transição de poses faz parte já do movimento do bebê. Como isso funciona? Tudo aquilo que você faz no intervalo entre uma pose e outra já faz parte de um movimento, ou seja, isso é a transição de poses. É quando você vai trocar, fazer uma variação, uma troca de posicionamento com o bebê, que você faz uma transição de uma pose para outra. Então, por exemplo, quando eu falo de sequência, vou dar só um exemplo aqui. Vamos supor que eu vou iniciar a minha sessão com a pose do koala. E depois da koala eu vou para a pose taco. Para eu chegar do koala até a pose taco, eu vou realizar um movimento no bebê. E esse movimento é chamado de transição de pose, que é a transição da pose do koala para a pose taco. E quando foi a primeira vez que eu realizei uma transição de poses?
A primeira vez que eu realizei uma transição de poses foi depois do momento em que eu desenvolvi uma sequência de poses para mim. Como isso aconteceu? Bom, no começo da minha trajetória com a fotografia newborn, eu não tinha nem guia de poses, nem sequência de poses, eu não tinha nada. Eu comecei assim de forma muito aleatória para poder fazer os ensaios. Com o passar do tempo, eu comecei a criar o meu guia de poses. Como que eu fazia isso? Eu pegava fotos de referência e começava a salvar numa pastinha. Eu não lembro que nome que eu dava para essa pastinha, mas era uma pasta que eu salvava no meu iPad, e aí toda vez que eu ia para o ensaio eu levava o iPad e abria essa pasta e olhava todas as fotos que eu tinha salvo lá. Mas eram fotos muito aleatórias e algumas até meio repetidas em questão de posicionamento ou de produção. E aí a minha ideia era tentar repetir aquilo, mas sem nenhuma ordem, sem nenhum planejamento, sem nada. Quando você tem só isso te ajuda, mas numa escala de 0 a 100, por exemplo, isso é uma parcela muito pequena daquilo que a gente chama de sucesso completo de um ensaio, né? Logo depois disso, eu comecei a entender como eram os posicionamentos, e não significava que eu fazia todos, mas eu comecei a entender e aí comecei a criar minha própria sequência de poses, ou seja, peguei aquilo que eu tinha salvo no meu guia, comecei a desenvolver uma estratégia para mim, fiz um planejamento daquilo e então eu tive a minha primeira sequência de poses, que era, na época, eu começava com a pose de bundinha para cima, depois ia para a pose do bracinho, depois ia para a pose de ladinho e o resto da sequência eu já não lembro mais porque faz muito tempo. Mas eu tinha essa sequência. A partir desse momento que eu tive a primeira sequência, que eu chamava de guia de poses até na época, mas na verdade era uma sequência, foi quando eu comecei a entender que existia um melhor momento para realizar a transição de poses. Ou seja, quando eu criei a sequência, eu já criei pensando na transição, não foi o inverso. Eu não criei a transição depois de criar uma sequência. Eu primeiro imaginava a transição de poses para depois criar a sequência. Por quê? Porque na minha cabeça isso fazia sentido. Eu imaginava que, se eu pensasse primeiro na transição, era mais fácil, porque eu podia imaginar que se eu fosse da pose de bundinha para cima para a pose de bracinho, por exemplo, a transição seria mínima, eu não acordaria o bebê, eu ia mexer muito pouco nele, então essa transição fazia sentido, e então por isso eu escolhi uma sequência de poses baseada na minha transição e não o inverso. Isso foi nesse momento e foi a primeira vez que eu comecei a utilizar de fato a transição de poses, porque antes disso eu pegava o bebê no colo para depois devolver na pose. E porque a sequência de poses consegue gerar mais facilidade para que a transição de poses aconteça. Porque quando você tem uma sequência de poses definida, você começa a realizar o posicionamento na mesma ordem com muita frequência, porque você estabeleceu aquela sequência de poses. E aí você começa a trabalhar a repetição. Quando você começa a trabalhar a repetição daquilo que você está fazendo, isso começa a ficar cada vez mais fácil e você vai conseguindo dominar a transição dessa sequência inicial que você desenvolveu. A partir do momento que você domina essa sequência de poses e a transição de cada pose para cada pose que você estabeleceu nessa sequência, você começa então a poder mudar a sua sequência de poses e ao mesmo tempo mudar a transição entre uma pose e outra, fazer isso de formas diferentes. Isso enriquece o fato de que você domina cada vez mais o posicionamento, a transição de poses, a sua sequência de poses. E como isso funciona? Por exemplo, hoje eu consigo fazer uma transição de pose tranquilamente, de qualquer pose para qualquer pose, sem acordar o bebê. Mas nem sempre foi assim, porque no começo já era difícil fazer a transição de uma única pose para outra pose. Só que conforme eu fui estabelecendo a minha sequência e fui trabalhando a repetição dela, eu fui desenvolvendo cada vez mais a minha habilidade de fazer a transição de poses. Quando eu dominei isso, eu comecei a mudar a minha sequência e a minha transição. E aí chegou um momento em que eu consegui dominar todo o processo. Isso significa que se em algum determinado momento do seu ensaio você precisar, por alguma razão, mudar a sua sequência de poses, muito tranquilamente você vai conseguir gerenciar a transição
da pose que você precisou mudar naquele momento. E o que é melhor, fazer uma transição de poses ou fazer uma sequência de poses? Caso você tenha chegado até aqui no vídeo e ainda não tenha entendido que existe uma grande diferença entre sequência de poses e transição de poses, eu tenho que te dizer o seguinte: existe a possibilidade de você ter uma sequência de pose sem transição de poses, e existe a possibilidade de você trabalhar com a transição de poses sem ter uma sequência de poses. Como isso funciona? Lembra que eu falei que no começo eu não tinha sequência de poses? Eu ficava colocando, eu tirava o bebê do puff, colocava de volta em outra pose. Eu tirava, ou seja, eu não fazia a transição de uma pose para outra. Eu simplesmente pegava o bebê, tirava ele da pose, voltava e colocava ele em outra pose. Ou seja, não existia transição. E no início até tinha uma sequência, mas não tinha transição. Mas se você for trabalhar com uma transição sem ter uma sequência, o que vai acontecer? Existem duas possibilidades. Eu também falei que você pode estabelecer uma sequência depois de escolher a partir da transição, ou fazer primeiro uma sequência e depois estabelecer a transição. Só que se você trabalhar a transição de pose sem ter uma sequência definida, muito provavelmente você vai ter mais trabalho e vai demorar mais, porque você vai ficar um pouco confusa sobre o que fazer, como fazer. E se você já estabeleceu sua sequência de pose, você já sabe que você tem que sair do ponto A para chegar no ponto B. Se você não estabeleceu isso, você não sabe em que ponto você está e nem em que ponto quer chegar. Por isso fica muito confuso. É muito mais fácil nesse caso você trabalhar com a transição de poses, tendo já uma sequência de poses pré-estabelecida. Se você tiver, por exemplo, uma transição de poses sem sequência, é como se você saísse de casa de carro sem rumo. Você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir, e aí você pode até ficar perdido no processo. Então, o ideal é que você tenha uma rota estabelecida, que você queira sair do ponto A para o ponto B e depois você imagine qual é o melhor processo ou o melhor caminho para você fazer isso. Por isso é muito mais fácil. Onde os fotógrafos mais erram nisso? Os fotógrafos erram em não ter um planejamento. Veja bem, eu te expliquei a diferença entre as três coisas: guia de poses, sequência de poses e transição de poses. Você primeiro tem que entender essa diferença. Depois, você tem que traçar uma estratégia no seu ensaio. Tudo na vida tem que ter um plano. Você tem que fazer um plano do seu ensaio, um planejamento do seu ensaio. Quando você planeja, mesmo que ele não saia como planejado, você tem uma base para começar a construir a sua casinha ali, vamos supor, o seu ensaio. Você precisa ter a base para isso. Se você não tem essa base, fica muito mais difícil. O ensaio não vai ficar completo, não vai ficar concreto. Então é necessário que você tenha essa base. Além disso, é importante que você treine o seu olhar para isso. Como eu falei, trabalha com a repetição para que você possa, cada vez que seja necessário durante o seu ensaio, você trocar de pose, trocar de sequência, trocar a transição, tudo o que for necessário fazer para aquele bebê que está ali com você, você ter a condição de fazer. Estar preparado para fazer. E aí, nesse caso, você pode mudar a sua rota, o seu destino final, com maestria, sem, de forma alguma, perder a qualidade que você costuma entregar para o seu cliente, só porque você precisou sair um pouco do seu planejamento dentro daquela sessão. E como eu posso fazer para melhorar a minha transição de poses? Conhecendo o bebê. Eu falei desde o começo desse vídeo, é importante que você tenha a estrutura, é importante que você entenda a diferença, é importante que você tenha o planejamento, é importante que você tenha uma sequência de poses e que saiba a transição de pose que você vai fazer. Mas também é importante que você esteja preparado e que você conheça o bebê que você vai fotografar, porque só então você vai saber exatamente o que fazer, quando fazer e por que fazer com aquele bebê que está ali. Por isso, é muito importante que você entenda que a partir do momento que você desenvolve uma sequência de poses, ela não pode e não deve ser uma sequência engessada, que você só consegue olhar para aquilo, porque senão ele vai te limitar. Porque vai ter momentos em que você vai precisar mudar toda a sua estratégia com algum determinado bebê. E se você fizer isso sem estar preparado, você vai ficar perdido. Agora, se você se preparar, cada vez mais você vai dominando a sua transição de poses e aí não vai mais ter nada que seja tão desafiador a ponto de te deixar ansioso ou de fazer com que você perca a qualidade do seu ensaio. Nós já temos, por exemplo, vários alunos do nosso treinamento Newborn Online, que é um curso que a gente tem online, que já conseguiram dominar toda essa técnica.
Porque através de todo o conhecimento que a gente passa dentro desse curso, por exemplo, eles conseguem ter um conhecimento muito amplo e muito rico sobre o bebê, não só sobre a técnica. A gente fala sobre toda a técnica, sobre tudo que você precisa ter de conhecimento com o bebê, reflexos, fisiologia, tudo que você precisa saber sobre o bebê. Somando isso à técnica, à prática e a tudo aquilo que a gente fala no dia a dia, até mesmo nos nossos vídeos para vocês, você consegue, por exemplo, dominar isso e consegue aplicar. Os nossos alunos conseguiram diminuir em mais de 50% o tempo que eles levavam no ensaio antes. E tudo isso por quê? Porque conseguiram dominar toda a técnica que envolve o guia, a transição, a sequência e a técnica como um todo, né, de forma geral. E isso é muito importante, porque a partir do momento que você consegue definir, alinhar, você consegue também fazer um ensaio muito mais assertivo e reduz muito o seu tempo de sessão. Conseguiu compreender agora qual a importância da transição de poses e o que ela significa, o peso que ela tem é realmente significativo dentro da fotografia newborn. Eu espero que você tenha gostado do Dicas Newborn de hoje, onde falamos sobre transição de poses na fotografia newborn. E você já trabalha com isso, com sequência de poses ou transição de poses, ou pelo menos já tem um guia definido para suas sessões? Deixa aqui no comentário, eu vou adorar saber sobre isso. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece, se não for inscrito ainda no nosso canal, é só clicar no botão vermelhinho aqui, se inscrever, dar um like e também não esquece de deixar ativado o sininho para cada vez que a gente postar um vídeo novo aqui, você possa ser notificado e venha aqui assistir com a gente. E não saia ainda do nosso canal, vou deixar uma sugestão de vídeo aqui para você continuar maratonando aqui no universo da fotografia newborn. Te vejo no próximo vídeo, até lá!